Olá, boa tarde, boa tarde. Como estamos aí? Hoje meu dia foi de várias consultas online. Menina, Flavinho, tô precisando já coisar o meu cabelo. Agora não dá, né, gato? Vamos esperar as pessoas entrar. Oi, Leão, seja bem-vindo, Leão. Ixi, o que é isso? Boa tarde, boa tarde. Já já a gente começa a nossa live. Eu acho que eu vou até fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Quem aí tá animado? Senhorita Brécia. Tá dando PT aqui, viu? Que tá muito quente. Ele não tá aguentando não. Então desligue e deixe fechado, porque aí não vai ficar quente. Desligue. Hello, senhorita Rita, que bom lhe ver aqui. Elisama. Oi, Adriana, quanto tempo, hein? Que bom te ver aqui, que bom. Gente, como é que fixar comentário? Muito bem, vocês querem saber por que não emagrecem de forma definitiva? Querem? Deixa eu limpar aqui. Vamos começar. Vamos lá. Hoje de manhã a gente teve uma reunião com a equipe, né? E foi muito legal, muito bacana. É muito gratificante a gente trabalhar com o que a gente trabalha. Nós somos muito apaixonados por tudo que a gente faz. Eu tenho conversado muito com muitos pacientes pelo WhatsApp, porque eu aproveitei esse tempo de quarentena e estou pessoalmente, fazia muitos anos que eu não respondia os clientes no WhatsApp, né? E pessoalmente eu estou fazendo isso. E também estou fazendo algumas consultas, conversando com as pessoas, dando algumas dicas, tentando ajudar de alguma forma, né? E se você conhece alguém também que precisa escutar algumas coisas dessa live, eu te convido, ó, tem um aviãozinho aqui, uma setinha, que você pode ir mandando para os seus amigos, ok? Então vamos lá. Quantas vezes você acordou, se olhou no espelho e disse: quem é essa pessoa que está aí na frente? Não se reconheceu. Aí você vai buscar aquela balança que tá lá no fundo do baú, né? E sobe nela, orando para que na realidade aquilo tenha sido um sonho e que seu peso não tenha aumentado tanto. E aí você sobe na balança e percebe que você engordou 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E o que acontece depois disso? Você vai no seu guarda-roupa. Pois é, né, Cida? Tava com 68 e agora tá com quase 80. E às vezes a gente se pergunta assim, né? Como a gente tava conversando. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? Vocês sabem por que isso acontece? Oi, senhorita Elisama. Se cuida aí, viu? Cuida do seu veinho aí. Porque normalmente a gente está com o piloto automático ligado. Como assim, Rebeca? Não é só carro que tem piloto automático? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Não. Deus
na sua infinita inteligência, ele criou para nós um piloto automático. Inclusive, é muito importante nós olharmos para o mundo e entender que tudo no mundo tem inspiração de como a gente é e como a gente funciona. O homem cria a partir do que ele observa sobre a gente. Por isso que a neurociência é praticamente a única ciência que estuda todas as ciências para unificar isso numa coisa só. E algumas vezes as pessoas não entendem o que é o meu trabalho. E o meu trabalho é exatamente isso. É pegar cada uma das ciências, juntar elas para ajudar você. Porque comportamento humano é complexo, né? Sejam todos bem-vindos. Se quiser, podem mandar coraçãozinho aí. Então, Deus criou o piloto automático para que você não tenha que ficar pensando na mesma coisa toda hora. Vamos pensar? Imagine que eu peguei esse telefone e nesse momento que eu peguei ele, eu tenho que aprender a usar ele. Eu vou ter uma dificuldade enorme para fazer isso, não é? Pois é. Mas se eu desenvolver um comportamento automático onde eu entendo que se ele tá na minha mão eu preciso mexer ele, o que vai acontecer? Eu faço isso sem nem pensar. Eu posso estar conversando com vocês aqui e entrando no WhatsApp, olhando alguma coisa e pensando no que eu vou falar. Entende? Sabe o que eu gosto de fazer uma alusão que eu acho máximo? Eu não dirijo, mas a gente sabe que dirigir é um comportamento extremamente automático, né? E um comportamento extremamente complexo. Por quê? Você entra no carro e aí você tem que ligar a chave. Ao mesmo tempo que você passa a marcha, você tem que pisar na embreagem. Eu acho que é isso. Na teoria, eu acho que eu sei dirigir. E aí, à medida que você for tirando o pé da embreagem, você já vai botando o pé no acelerador. E você tem que botar a marcha 2, prestar atenção se vem carro, se não vem, nos retrovisores. E aí seguir mudando de marcha. Não é isso que acontece? Muito bem. Imagine se todos os dias você tivesse que pensar em todas essas coisas. Como seria a sua vida? Seria um eterno desastre, né? Quantos carros a gente ia ter? Quantos acidentes a gente ia ter? Então, os hábitos, eles existem justamente para nos defender disso. Vamos pensar em outra coisa? Tá caindo alguma coisa e simplesmente você vai lá e agarra aquilo ali. Isso é o piloto automático. Você recebeu um gatilho e o seu corpo rapidamente decidiu por você. Você não precisou pensar, você só agiu. Isso não passa pela sua consciência. E exatamente por isso que as pessoas, boa parte, não conseguem emagrecer. Eu posso dizer que 99% das pessoas, elas não emagrecem e elas acabam ganhando peso toda hora porque simplesmente elas estão ligadas no piloto automático. Na hora que você aprendeu a dirigir, você dirige e você fala no celular, você liga o som, né? Às vezes você nem percebe, mas você já freou antes mesmo de ter a consciência do que estava acontecendo, não é? Isso é piloto automático. O seu cérebro decide por você antes mesmo de você decidir. E eu sei, né, o quanto é difícil. Nós entendemos exatamente a dor das pessoas sobre essas questões. Por quê? Porque na hora que você olhou ali se olhou no espelho, viu que você tá acima do peso, que a sua roupa não fechou, que o seu vestido preferido tá mostrando a sua barriga, você se sente frustrada ou frustrado. E aí você pensa o quê? Ok, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Eu não vou nunca mais me permitir que isso aconteça comigo. E aí você começa a comer salada, você faz até jejum, só vai comer quando tá com fome. Você começa a inserir um monte de coisa
na sua vida que você não tinha, que você não fazia antes. Só que o que acontece? Daqui 2, 3 dias, você diz assim: ah, mas hoje vai ter uma reunião de família, então eu vou sair daqui, né? Só hoje. Aí amanhã você já fez até a matrícula anual na academia e você diz assim: mas já que vai ter a reunião de família, vou deixar para amanhã para ir para academia. E você vai deixando para depois. Na realidade, você não deixa para depois. É o seu cérebro que faz você deixar para depois. Porque o seu piloto automático está em não fazer aquelas coisas que são importantes para você fazer. E ter um piloto automático significa gastar menos energia. E o seu cérebro, ele condiciona pelo menos 30%, né, de energia do seu dia. Ele consome essa energia. Então ele não quer de jeito nenhum que você gaste energia. Então por isso que você vai deixando para amanhã, para depois, né? Claro e evidentemente que é muito mais fácil, é muito melhor ficar deitado no sofá assistindo Netflix do que levantar para fazer um funcional. Quantas pessoas aí estão levantando para fazer funcional, por exemplo, né? O que está acontecendo, que é muito legal, né? Senhorita Cília, seja muito bem-vinda. É que como tem muita pessoa se mobilizando para ajudar as outras, né? Esses vídeos ao vivo são muito bons. Adriana Cris, seja muito bem-vinda. Gente, podem comentar, mandar perguntas se quiser, tá? Vai ser ótimo se eu puder tirar dúvida de vocês aqui e a gente poder bater um papo bem legal. Inclusive, senhorita Cília, se você quiser entrar ao vivo comigo, eu vou ficar muito feliz para você contar a sua experiência no Afine-se. Por que você não conseguiu emagrecer e agora você consegue se manter mais de 2 anos magra? E aí, o que acontece é que agora, como tem muita gente fazendo isso, você tende a repetir esse comportamento. Por quê? Existe uma parte do seu cérebro que é espelho. Exatamente. Você já se perguntou por que alguém boceja? E você acaba bocejando também? Muita gente se pergunta, né? O que acontece com isso? Isso é o seu espelho. A gente repete aquilo. Então, por isso que muitas pessoas, graças a Deus, estão praticando exercício, estão fazendo meditação. Porque tem muita gente aqui mostrando isso. E a tendência de quando você vê outra pessoa fazendo é fazer também. Isso é muito legal. Então, muitas vezes a gente não consegue emagrecer, nós temos dificuldade justamente porque o nosso cérebro não quer que a gente emagreça. E quais são as medidas que a gente tem que tomar sobre isso? Quero que vocês peguem uma folha de papel e vocês anotem toda a sua rotina do dia. E aí você vai começar a perceber onde você está exagerando. Se é em uma refeição, se é em todas, se o seu sono tá bom ou tá ruim. Ganhar essa percepção sobre o seu dia é muito importante, né? Ganhar ter esse autoconhecimento sobre você é muito importante. Por quê? Porque senão você fica fazendo as coisas no piloto automático. Ontem eu citei que quando eu era criança, eu levantava e eu ia na geladeira, né? Ia lá, abria a geladeira do nada. Por quê? Era o meu piloto automático que estava ligado. Então você vai deixando tudo para amanhã e você não vai conseguindo executar aquilo que você precisa. E aí, quando você decide mudar, né? Que você vai lá, se olha no espelho, não tá legal, você diz, a partir de agora eu vou mudar. Aí você começa a fazer. Aquilo é uma coisa muito fadigante para você. E ok, eu entendo isso. Quando a gente tá aprendendo, realmente o nosso cérebro precisa colocar aqui naquela... mais uma gavetinha, mais uma pastinha
e isso gasta muita energia. Então isso fadiga você, porque ele não quer gastar energia. E o que acontece quando você... Eu me distraio com facilidade. Nara passou aqui e eu acabei me distraindo. Então, quando você acaba tendo que colocar essa pastinha ali, ele vai desestimular você. Então, no seu dia a dia, quando você começa o processo de emagrecimento, o que vai acontecer? Você passa 2, 3 dias e aí você quer uma eliminação assim, rápida, né? Aí você sobe na balança e tipo, você não gastou nada. Zero. Você não gastou. E aí você pensa assim, eu não vou conseguir mesmo, então vou nem tentar mais. Na realidade eu vou agora me abraçar ali com um pote de sorvete ou um negócio de brigadeiro, né? Porque já que eu não vou conseguir, então é isso que o seu cérebro quer. Então você precisa começar a treinar o seu cérebro para que isso não aconteça. Isso que a gente ensina aos afinados, né? Por exemplo, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, mesmo sabendo que as coisas precisavam acontecer de uma forma, eu ficava relutante, né? Só que eu não percebia. O meu piloto automático não deixava eu perceber. E aí eu subia na balança e às vezes o afinado tinha eliminado menos que eu. E aí eu pensava, eu não vou postar isso, mesmo sabendo que era pra postar. Porque se eu postar, né? O que o afinado vai saber de mim? O que ele vai pensar? Nossa, minha mentora tá passando por isso. Gente, a gente tem que fazer pela gente, não pelos outros. Quando nós vamos começar alguma coisa, principalmente de emagrecimento, já aconteceu isso e várias vezes. Tem muito familiar que fica fazendo bullying com a pessoa, né? Uma paciente uma vez me contou que o irmão dela ficava passando assim no nariz dela doce, dizendo que ele era mais magro do que ela e que ele não precisava tirar nenhuma alimentação e que o que ela estava fazendo era besteira porque ela não ia conseguir. Não seja essa pessoa, por favor. Se você tá vendo alguém se esforçando para alguma coisa, se você não pode orientar ela sobre algo que você tenha fundamento disso, não fale nada, fique calado, guarde para você. Não desestimule alguém que está tentando. É muito frustrante, gente, tentar emagrecer e muitas vezes não conseguir. Então, você que está tentando também, não se deixe levar pelas opiniões do outro. Acredite no que você está fazendo. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. E quando você acredita, o seu cérebro, ele acredita junto com você e ele vai te ajudar. Mas se você fica na dúvida se aquele processo vai acontecer ou não, seu cérebro vai dizer assim, eu não vou perder tempo nem energia com isso. Então, seja lá o que você faz ou que você se determina a fazer, acredite, procure, busque. Isso é muito importante, entendeu? Tati, Regina, Sr. Rigo Henrique, seja muito bem-vindo. Então, é de extrema importância. Isso mesmo, Leandro, opinião própria, né? Mas opinião própria em relação a entender o caminho que você vai seguir, né? Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente. E esse livro me ajudou muito. Naquela época, eu era uma menina extremamente, como é que eu posso dizer, com autoestima muito baixa. E eu tava passando por um processo difícil da adolescência, porque nós estávamos, acho que eu já tinha uns 14 anos já. A gente tava morando em Fortaleza
numa praia chamada Icaraí. E a gente tava quase no isolamento social, né? E aí, o que aconteceu? Simplesmente, essa fase me fez ler mais. E eu comecei a ler esse livro. E o livro tem um exercício, né? Que é muito bom. E vocês podem aplicar para qualquer coisa, principalmente para o emagrecimento. Falta morrer de dançar aqui em frente da TV todos os dias aqui em casa. Me estimula a continuar. É verdade. Quanto mais você praticar isso, inclusive, Cida, quanto mais você repetir dançar, você vai ver que daqui a algumas semanas, quando você não for dançar naquela hora, você vai pensar assim, está faltando alguma coisa. É o seu cérebro lhe ativando para ir dançar. Então é exatamente isso que o livro traz, que você precisa começar a repetir. Só que lá o exercício é de você repetir verbalmente. Então você tem que, várias vezes ao dia, repetir 36 vezes o seu objetivo, tá? Só que pro seu cérebro você precisa ser específico. Não adianta você dizer assim, eu quero ser magra ou eu quero emagrecer, tá? Você precisa dizer, eu vou começar a comer só um pão, ou eu não vou mais comer arroz, ou eu vou começar a me exercitar todos os dias. Quer dizer, o cérebro não entende, tá certo? Então deixa eu retificar. Você tem que falar de alguma forma, tipo assim, eu vou retirar o arroz. O cérebro não entende, então ele anula, aí ele vai achar que você tem que continuar comendo arroz. Então, é um exercício que você pode usar e você vai ver que você já vai começar a melhorar em relação a isso, né? Deixe muito claro, abra sua rotina. Olha, que horas eu acordo? Eu acordo 8 horas da manhã. Eu vou comer logo ou não? Se eu vou comer logo, então eu vou escolher o que para comer. Será que eu tô ficando muito tempo sem comer? Será que isso é prejudicial? Então deixa eu testar aqui uma semana comendo e uma semana não comendo, né? Fazendo, não é não comer definitivamente, né? Mas é não fazendo jejum muito longo. E comece a se observar e vá adequando, né? A academia ela é muito boa porque faz você sair de casa, né? Mas é isso, tem que se esforçar e tem que repetir, viu, Regina? Porque quanto mais você repete, melhor você fica nisso. Outra coisa que é muito importante é você se comprometer com outra pessoa. Então, quando você se compromete, você aumenta a chance de 95% de você conseguir chegar no seu resultado. Olha o que é bacana, né? Então, eu tava até conversando com a paciente antes de entrar aqui, fazendo uma consulta online com ela, e existem 2 hábitos muito importantes. É o hábito de fazer e o hábito de não fazer. Você só deixa de fazer quando você para de fazer, e você só continua fazendo. É simples assim. Então, se você quer eliminar um hábito da sua vida, não adianta você dizer assim, é só mais hoje. Isso não vai funcionar. Você precisa não fazer e ponto. Vai doer, vai doer. Vai doer. Mas você tem que aprender a escolher qual é a dor que você quer, certo? Dói mais estar acima do peso, não vestir as roupas que você quer, ir numa loja e não ter o número que você quer para vestir. Dói mais, por exemplo, não poder namorar de luz acesa. Dói mais não se sentir feliz com você. Então, o que acontece? É muito importante que você escolha a sua dor. Ou dói mais, por exemplo, não comer um chocolate agora, não tomar um copo de refrigerante, né? Regina tá falando que tá puxando o irmão dela. Quando a gente começa a mudar, é igual religião, né? A gente começa a mudar, começa a ficar feliz, porque
emagrecer, e essa mudança, ela é muito boa, né? Ela melhora a nossa autoestima, melhora a nossa energia. A gente parece um leão quando começa a mudar. E a gente quer trazer as pessoas. Só que já dizia o meu pai, e eu sou bem repetitiva nisso, porque é uma verdade, né? Elis, senhorita Érica, sejam bem-vindas. E Érica entrou também. E Érica Moura, seja muito bem-vinda. Gente, fica à vontade, tá? Podem me fazer perguntas. Voltou então. Voltou agora. Fiquem à vontade para fazer pergunta, quem quiser. Vocês estão me escutando bem? Tá travando? Tá tudo ok aí? Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, é só mandar aqui que a gente faz um ao vivo também juntos, tá? Então, se você quer influenciar alguém, trazer esse alguém pra mudar junto com você, não é falando, tá? Palavras convencem pessoas, mas exemplo movem multidões. Boa tarde, senhorita. E Érica? Eu acho que é assim o seu nome, né? Acho que é isso. Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu acho que já voltou. Travou aqui, mas eu acho que já voltou. Grace, seja... Não, Grey Costa, seja muito bem-vinda. Raíssa, seja muito bem-vinda. Então, quando você... Muito obrigada, Érica, muito obrigada. Espero ajudar vocês. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, né? Não queira convencer a pessoa com palavra. Você vai convencer a pessoa com exemplo. Você vai inspirar ela. Então, se você quer que a pessoa tome aquele copo de suco, você vai tomar um copo de suco e vai dizer: caramba, pense num suco bom. Olha, eu nunca tomei um suco melhor do que esse suco. Menina, que suco maravilhoso. Pense, ó. Ai, que delícia. Vocês sentiram vontade de tomar também? É assim que a gente faz, inspirando as pessoas. Espaço Mari, seja muito bem-vinda. Então, não adianta eu dizer assim: ei, toma aqui esse suco que tu vai emagrecer, tu vai melhorar. Não adianta. Você tem que inspirar. Quando você subir na balança e você vir que eliminou ali 1 quilo, 2 quilos, 500 gramas que seja, você pode sair gritando pela casa: yes! Eliminei mais 1 quilo! Nossa, eu tô me sentindo tão bem. Porque a pessoa que ela não está fazendo isso, que ela não tá na sua mesma vibração, na sua mesma vibe, lembra que o cérebro dela não quer emagrecer. Então o que é que vai acontecer? Ela simplesmente vai colocar todos os defeitos ou todas as barreiras possíveis. Ela vai achar várias desculpas. Quantas vezes você não conta desculpa pra você? Quantas vezes você diz assim: ok, hoje eu fiz um bom funcional, eu treinei muito, o que eu vou fazer? Posso comer uma pizza. Já pensaram isso ou não? Vamelo, Nicarla Nascimento, sejam bem-vinda. E aí, só que você tá anulando tudo que você fez, entende? Porque, ok, se você tá no seu peso ideal, você até consegue fazer isso, porque você não vai, você está com tudo ali equilibrado. Mas se você ainda está em processo de emagrecimento, o ideal é que você tire o máximo possível de coisas que tenham um alto índice de calorias. A não ser que você tenha uma prescrição de alguém que contabilizou todas as suas calorias do dia, você comeu exatamente tudo aquilo ali e na sua prescrição tem uma pizza. Aí tá tudo bem. Mas se não, você tem que sim procurar olhar para as coisas de outra forma e aprender a dizer não. Hoje não vou comer. E pronto. No primeiro momento é péssimo. Você vai salivar, tá ali todo mundo na mesa comendo. Você vai salivar, você vai ficar inquieta. E aí o que acontece?
Oi, Nicarla! Já tentou de tudo? Tentou de tudo? Não. Não tentou o Affinity ainda? No Affinity, nós temos 97% de assertividade. 97% de sucesso. E eu posso te garantir, vai mudar, muda a sua vida. Leandro disse que já tá com vontade de comer uma pizza. Não, Leandro. Tem que pensar diferente. Vamos tirar esse hábito da pizza por outra coisa, né? Mas, ó, existem pizzas saudáveis. Tem uma salada que eu compro na Dona Nice. E eles têm um molho italiano lá, que tem orégano. E aí, normalmente, quando eu peço esse molho. Fica com gostinho de pizza. Ou existe pizza com massa de abobrinha, né? Que é bem leve. Existe pizza com... Nossa, de várias formas. Tem uma pizza de berinjela que é muito gostosa também. Eu tinha uma paciente que ela fazia muito pizza de berinjela no jantar, depois que ela aprendeu. Fica uma delícia, é rápido de fazer. E tipo, a gente não tem que complicar, né? Ah, entendi, isso é franzino. Mas ó, vamos pensar. Quando a gente fala em alimentação saudável, não tem a ver, tá, Leandro, só com emagrecimento. Porque tem a ver com saúde também. Então, tá tudo bem. Se as suas taxas estiverem tudo bem e tal, beleza. De vez em quando comer uma pizza é bacana. Porque, assim, a gente não tem que estar se entupido de comidas alimentícias, né? Que a indústria faz. A gente tem que comer, principalmente, comidas de verdade. Porque são elas que vão nutrir a gente, né? São elas que vão deixar a gente forte, principalmente nesse momento. A gente precisa do nosso sistema imunológico estar lá em cima. E para o imunológico estar lá em cima, a gente precisa de muitas vitaminas, né? E Carla, para você, nessa quarentena, conseguir não só se segurar e passar por isso de forma tranquila, e não comer besteira, você precisa principalmente colocar rotina, tá? Eu falei disso até na live de ontem, mas eu posso repetir aqui. A rotina, ela é muito importante. Mas você não engorda só com o vento do ventilador não, tá? É porque na realidade, como você tá com seu piloto automático ligado, você não percebe que você acaba comendo mais. Porque engordar é uma conta de matemática. Você só engorda se você estiver comendo mais do que você gasta. Isso é uma conta de matemática e isso não muda. Você pode ter problema de tireoide, tá na menopausa, tem engravidado, qualquer outra coisa. Você só tá engordando porque você tá comendo mais do que gastando. Então, rotina, né? Quando você visualiza a sua rotina, fica muito mais fácil de você se programar. No primeiro momento vai ser mais difícil, porque o seu piloto automático... Eu não sei se você pegou o início da live que eu tava falando que o piloto automático é igual dirigir, né? Eu não sei se você dirige, mas o que acontece? O seu piloto automático... Lia, Su, seja muito bem-vinda. Nali Moraes, seja muito bem-vinda. Fiquem à vontade, né? Você muitas vezes tem reações no trânsito rápidas, precisas, que você não precisa pensar. Então, muitas vezes, comer, você não tá pensando. Muitas vezes você vai na geladeira e faz alguma coisa, aí você comeu, aí depois que você pensa, caramba, pra que danada eu fui comer isso? Eu não tava nem com fome. Então, criar um hábito sempre vai vir do pressuposto de um gatilho, certo? Aqui você tem uma rotina e aqui você tem a recompensa. É sempre assim. O seu cérebro, ele precisa sempre de uma recompensa. Então, quando você começar a eliminar peso ou quando você começar a fazer alguma coisa que te ajuda a eliminar, comece a se parabenizar. Comer uma fruta, diga parabéns. Eu, por exemplo, vou dizer, eu tava lá no
No cross eu faço crossfit. E eu sou péssima. Vou já responder sua pergunta, tá bom? Eu sou péssima de correr. O meu cardio é muito ruim. E aí o que que acontece? Simplesmente eu não acreditava muito que eu ia correr. Aí eu disse, ok, eu ensino todo mundo que precisa acreditar em si, então eu preciso fazer isso comigo. Então eu comecei a correr. E aí, claro que o meu cardio não me ajudava. Eu corria 100 metros e aí eu queria parar e eu disse, não, eu tenho que aprender a resistir. Então eu corria mais um pouco, doía, parecia que eu ia morrer. E aí quando eu saí dos 100 metros, fui para os 200, fui me melhorando, eu comecei a me parabenizar. Então cada vez que eu corria mais um pouquinho, eu fazia parabéns, parecia uma doida, me parabenizando. Mas é isso, você começa a mandar essa mensagem para o seu cérebro, ele começa a receber essa recompensa de dopamina, aí ele vai dizer, isso é um bom comportamento, eu preciso disso. E aí, hoje eu sinto falta de correr, se eu não vou correr, entende? Então, por isso que é bacana. Então, senhorita Van Mello perguntou o seguinte, e quem perdeu peso, mas estagnou, tem alguma dica? Tenho várias dicas. Antes, você gastava, por exemplo, X calorias durante o dia, que a gente chama de metabolismo basal. E aí você estava comendo normal, né? E talvez você não fazia exercício. Eu acho que era mais ou menos isso, né, Van, que você falou pra mim. A gente já conversou mais ou menos. Priscila e Verônica, sejam bem-vindas. Senhorita Reni, a gente tava conversando, seja bem-vinda. E aí, você começou a ter uma rotina. Então, você começou a fazer aquela rotina ali, né? Ou seja, de treino, de alimentação. E você entrou no que nós podemos chamar de efeito platô, ou não, tá? Pode ter uma outra coisa que eu vou já dizer também. Porque você começou a empatar. Tudo que você come agora empata com o que você gasta. Fato. Pode também ser sono, né? Falta de sono. Pode também ser retenção de líquido. Veja quanto você está tomando de água. E também pode ser que você esteja ganhando massa magra. Você pega bastante peso, né? Pega até... Você tá menos tempo no CrossFit, pega mais peso do que eu. O ideal seria que você fizesse um exame, que é o exame de bioimpedância, onde a gente consegue entender o quanto você tem de massa gorda e de massa magra e acompanhar. Eu, por exemplo, estou pretendendo fazer um post mais tarde para mostrar que hoje eu tenho 6 quilos a mais do que há um ano atrás. E que parece que eu tô muito mais magra. Parece não. Visualmente sim. Mas eu não perdi peso na balança. Eu aumentei massa magra. Eu tô mais musculosa, né? Então eu sou bem... Amo os meus musculozinhos. Porque eu ganhei músculo, tá? Então é isso. A gente tem que observar que se a gente não tá eliminando, nós precisamos mudar a rotina, né? Talvez reduzir um pouquinho mais aí a alimentação, com certeza vai fazer diferença. E caso você ainda esteja reduzindo e não esteja conseguindo eliminar, aí você tem que ver os outros hábitos, como dormir, tomar água, intestino. Vocês sabiam que a gente consegue... como é que eu posso dizer? Carregar até 25 quilos de cocô no intestino? Às vezes a gente tá pesado e é só cocô. É isso mesmo, é só cocô. Então, muitas vezes você não consegue emagrecer definitivamente, muitas vezes não. Boa parte das vezes, porque simplesmente você não muda os seus hábitos. Você acha que muda, mas você não muda, tá? Oi, mãe, seja bem-vinda, senhorita Jéssica. Então você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa simplesmente sair do estado que você tá para um outro estado. Por quê? Já dizia Einstein, né? Você só vai ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Constipação é horrível mesmo, viu, Leão? É muito, muito ruim. De verdade.
E tem muitas pessoas que sofrem de depressão, que têm vários problemas de doenças por causa da constipação, né? Elas acabam tendo muitos problemas. E aí elas não mudam a causa e acaba que isso vira até uma doença crônica, que é péssima, inclusive, né? Então, para que você emagreça definitivamente, você precisa sair do seu piloto automático, prestar atenção nas coisas que você come, nas coisas que você escolhe, nos pensamentos que você tem, nas atitudes que você tem. Por isso, ter uma rotina, observar como está a sua rotina e balanceando e mudando as coisas e vendo o seu progresso faz diferença para que você emagreça, né? Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso só. Por isso que é importante, na maioria dessas vezes, ter ajuda, porque aí você vai conseguir ter mais sucesso, né? Então, o que causa constipação são intolerância alimentar, lactose e glúten. Isso depende, tá? Isso depende muito de cada pessoa. Não dá pra gente definir, colocar uma definição, até porque ser humano não é uma caixinha fechada, né? Então tem muitas coisas. Isso dá um assunto gigante para outra live. Nada, vamos. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Então você precisa fazer coisas diferentes para ter resultado diferente. Enquanto você tiver ainda na sua crença de que você não está fazendo nada e está engordando com vento, você realmente não vai conseguir sair do lugar. Enquanto você não acreditar que você pode, você não vai sair do lugar. Você precisa começar a olhar para você e entender o que você precisa mudar. E muitas vezes você vai precisar de ajuda, né? E a ajuda ela é muito importante porque quando a gente orienta você, quando você tá junto com a equipe multidisciplinar que pode orientar muito bem você, você acaba errando menos, você acaba se frustrando menos, você tem resultados mais rápidos, né? Você consegue entender o que você precisa mudar, aonde você precisa mudar. Por quê? Porque as pessoas estão conseguindo enxergar aquilo que você não consegue. E nós temos uma metodologia incrível, né? Que te ajuda a mudar esse hábito, reprogramar a sua mente. Porque muitas vezes sozinho você realmente não vai conseguir, né? Mas é extremamente importante que você dê o primeiro passo. Ah, obrigada, Reni. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Gente, uma consulta, uma conversa é bem diferente do que eu falando aqui sozinha, né? Por isso que é legal que vocês mandem suas dúvidas sobre emagrecimento. Porque aí eu consigo trabalhar exatamente naquele ponto que lhe interessa, né? Tem muitas pessoas aqui e muitas vezes eu vou falando de coisas que eu vou vivenciando, né, no meu cotidiano. Deixa eu contar uma história pra vocês de uma afinada minha que eliminou 24 quilos. Agora ela já tá mais ou menos com 29 quilos, eu acho, já eliminados. Ela continua eliminando depois do Affinity, né, depois do programa. Quando ela me procurou, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ela tinha passado por uma perca, né? O Biraci, obrigada pelo elogio, que eu fico bem no vídeo, muito obrigada. Ela tinha perdido uma pessoa que ela gostava muito e simplesmente ela acabou adquirindo hábitos muito ruins. A família dela, porque as pessoas dizem assim: não, mas eu sou obesa porque é hereditário. E isso não é verdade, tá? Toda a família dela, toda a família dela é magra, normal, mediana.
Ninguém da família dela é obeso. Absolutamente ninguém da família dela é obeso. E ela é baixinha, ela tem 1 metro, acho que ela é mais ou menos do meu tamanho, 1,50 m e pouco, né? E quando ela perdeu esse ente querido, simplesmente ela começou a descontar na comida. Na realidade, em algum momento ela deve ter se sentido triste, comeu alguma coisa. Aí lembra que eu falei? O cérebro dela entendeu, né, que aquilo ali era bom, que fazia bem, que trazia o que ele precisava. E aí, o que aconteceu? Ela começou a comer. E o que acontece? Ela trabalha num lugar que ela simplesmente... Nara, você pode ligar, por favor? Ela simplesmente se estressa muito, né? Ela tem que acordar muito cedo, ela não dorme bem. E ela acabou, toda hora que ela se estressava no trabalho, ela ligava para uma doceria e mandava entregar alguma coisa lá. Nessa brincadeira, né, ela começou habituando o cérebro dela a fazer isso sempre que ela se sentisse triste. E como ela estava num luto que não passava, ela começou a fazer isso sempre. Às vezes ela trocava o almoço por uma sobremesa. E ela saiu de um peso mediano para uma obesidade de grau 2. Ela realmente estava muito, muito obesa. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, quando ela chegou pra mim, né, ela entendeu o quanto eu poderia ajudá-la, mas ela ficou com medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Porque ela já tinha tentado algumas coisas, ela já tinha feito procedimento estético, já tinha tentado shake, já tinha feito algumas coisas. E ela ficava nessa insegurança. Meu Deus, e se eu não conseguir, né? Só que nós ficamos conversando por 4 meses. Eu respondo já, Van, tá? Obrigado, Biraci, pelos elogios. Que bom. Nós ficamos conversando e eu sou muito paciente. Eu acho que quando você quer algo, né? Quando você quer muito algo, você tem que dar o primeiro passo, e esse primeiro passo tem que ser seu. Por isso que eu falo muito para as meninas que nós não somos uma empresa comercial, né? A gente tem uma missão aqui, que é ajudar vocês. Então, o que acontece? A gente espera. Quando você quer, quando você tá preparado, a gente espera você. Então, foram 4 meses que ela esperou para vir. E aí, nós passamos por algumas coisas durante o processo, né? Para cada um, o processo é completamente diferente. O significado é diferente. E eu fiquei muito feliz, porque nos primeiros 15 dias ela eliminou 7 quilos. Nossa, eu quase chorei, porque ela era uma paciente que eu estava conversando sempre com ela e era difícil dela acreditar nela. Porque ela já acreditava no programa, mas ela não acreditava nela, né? E quando ela eliminou esses primeiros 7 quilos, nada segurou ela. Ela foi semana a semana melhorando. E aí veio um baque. Pá! Ela teve um estresse grande, que ela teve inúmeros problemas de saúde. E eu enlouqueci, porque a gente tava no meio do tratamento, né? E eu tentava falar com ela, não conseguia. Mas eu confiava em todo o trabalho que a gente tinha feito. E quando ela voltou, ela simplesmente tinha parado. Ela ela teve que tomar um monte de remédio, um monte de corticoide, que todo mundo fala que corticoide engorda, né? E ela simplesmente não engordou 1 grama. Ela não eliminou, né? Mais justificável. Mas ela não engordou 1 grama. E nós voltamos a fazer o programa. E dentro de... Porque ela teve essa pausa por causa
desse processo que ela teve. E dentro de 5 meses e meio, ela eliminou exatos 24 quilos. Vocês têm noção que são 24 quilos em 5 meses? Para uma pessoa que já tinha perdido todas as esperanças, ela estava na fila para bariátrica. É complexo. E aí, simplesmente, peraí, cara. Tá tudo bem, viu, Lia? Deixa, não tem problema não. Seguimos em frente. E aí, o que aconteceu? Só dela sair da fila da bariátrica e hoje, nesse momento, eu saber que ela tá aí fora, mas ela tá com a imunidade boa, ela tá bem, né? E ela continua, ela saiu do programa e mais uns 3 ou 4 meses ela continuou fazendo tudo e ela ainda eliminou mais peso, ela eliminou mais 5 quilos. E hoje eu acho que talvez ela já tenha batido até os 30 quilos, né? Eu não perguntei mais pra ela, mas até a última vez, ela, que a gente se falou, ela tava praticamente com menos 30 quilos. Muitas vezes você leva... Quanto tempo às vezes uma pessoa leva pra engordar 30 quilos? 1 ano, 2 anos, né? Até 3 anos. Imagina em 6 meses você eliminar 30 quilos. O quanto que isso não beneficiou a vida dela, né? E o quanto que isso não ajudou. E hoje ela pode bater no peito e dizer: hoje eu sou magra, né? Hoje eu tenho uma mente magra. Porque a mente dela, quando ela chegou com mais de 100 quilos, era uma. Por que era diferente? Uma mente de 100 quilos, por exemplo, é diferente de uma mente de 65 quilos. Gente, são as escolhas. São as escolhas. Você tem que mudar as suas escolhas para poder emagrecer. Não adianta fazer a mesma coisa sempre, tá? Então, essa é uma das histórias de sucesso que a gente tem. Então, deixa eu voltar aqui para a senhorita Vanessa. Fazer um déficit calórico mais agressivo ajudaria? Não, Van. Deixa eu te falar. O que é importante é você ganhar consciência sobre o que você está fazendo e que isso entre no seu dia a dia. Quando você faz uma dieta muito restritiva, você vai restringir demais a sua alimentação, seu metabolismo basal vai baixar, e na hora que você chegar no seu objetivo, você vai pensar assim: ok, cheguei no meu objetivo, agora eu posso comer o que eu estava comendo antes. O mais importante nesse momento é ressignificar isso. O que é que eu preciso mudar? E o que é que eu preciso mudar para estar na minha vida para sempre? Por quê? Se você eliminou 10 quilos, quando você estava com 10 quilos a mais e agora que você está com 10 quilos a menos, o que você escolhia aqui era uma coisa e o que você escolhe aqui é outra. Eu acabei de falar isso, não é? Então foram seus hábitos que mudaram. Foi a sua escolha que mudou. E é isso que tem que ficar consolidado. Se você não muda o seu hábito, você até emagrece, porque as pessoas fazem bariátrica emagrecem, as pessoas que tomam shake emagrecem, as pessoas que vão para Nutri e fazem dieta emagrecem. Só o que é que acontece quando a dieta acaba, quando você esquece que fez a bariátrica e quando você para de tomar shake? Muitas vezes o seu corpo vai entender que você sofreu um grande baque. E lembra, a célula de gordura, ela é igual a você. Ela não quer morrer. Você quer morrer? Não quer. Sua célula também não quer. E para ela, o papel principal e fundamental é reter gordura. É fundamental para ela essa retenção de gordura. Entendeu? Então, é extremamente importante que você habitue, que você olhe o seu dia a dia. Ok, eu tomo isso aqui de café da manhã, eu tô lanchando, eu tô tomando água, isso aqui é o meu almoço, isso aqui é o meu lanche, isso aqui é meu jantar,
e eu tô fazendo uma ceia. Aí eu faço exercício quantas vezes por semana? Qual é o exercício que eu faço? Ok. Então eu vou melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas são coisas que você tem que ter como estilo de vida. O que tem que mudar para você ser magra para sempre, definitivo, é seu estilo de vida. É o que você escolhe, entendeu? É igual uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela decide ser médica, ela não tem como, por exemplo, como é que eu posso dizer, trabalhar na praia se não tem um hospital, né? Então não adianta querer uma coisa, fazer uma coisa e aí você tem um resultado diferente do que você faz. E não precisa ser sacrificante, tá? Não é sacrificante. Quando você começa a virar a chavinha, você vai ver que é muito, muito gostoso de fazer. Eu, por exemplo, escolho sem pensar, nem lembro das coisas que eu comia antigamente. Ah, Rebeca, você não come chocolate? Como. Inclusive hoje já comi. Mas eu não como mais a barra inteira no dia. Entende? Ah, Rebeca, você não come mais uma sobremesa? Eu adoro a sobremesa do Outback, é uma das que eu mais gosto. Mas talvez eu coma 3 vezes por ano. Eu não como toda semana. E aí eu não como hoje, amanhã e depois. E aí naquele dia que eu como, eu não fico abrindo milhões de exceções. Tomo um café que não é legal. Aí eu não lancho. Aí eu abro já de novo pro jantar. Entendeu? Tipo de pizza. A solução pode ser marcar uma consulta comigo também. Muito bem, vou adorar estar junto com você, com certeza. Porque assim, se a gente não muda a nossa mente, nada muda. Entende? Emagrecer é fácil, o difícil é permanecer. É isso mesmo. O difícil é permanecer. E para permanecer, você precisa repetir aquele comportamento e ter muita clareza, né? E claro que eu não tô só nessa. Eu sou estrategista, né? Eu sou uma jogadora de xadrez com vocês. Nós temos também uma mega power nutricionista. A gente tem uma psicóloga fantástica. Nós temos também uma educadora física, que é sensacional, né? Você que trabalha viajando, por exemplo, consegue fazer exercício em qualquer lugar. E a gente consegue estar junto de você todos os dias. Por quê? Porque muitas vezes quando você precisa, não é daqui uma semana quando você vai ter a consulta, é agora. Por exemplo, vamos imaginar, olha que privilégios afinados estão tendo. Agora na quarentena tá todo mundo muito ansioso e muito preocupado, né? E aí eles têm disponível para eles o dia inteiro uma psicóloga. Então na hora que eles sentem muita vontade, aquele hábito antigo volta de comer doce, por exemplo, eles percebem que estão querendo beliscar durante o dia, eles vão lá e conversam com a psicóloga o tempo que eles quiserem. E aí ela vai ajustando ali. Se mesmo assim ela continua com muita vontade, o que vai acontecer? Ela vai lá e conversa com a Nutri. Nutri, precisa de uma receita de um doce, por exemplo. E a Nutri vai ajustando ali, né? Ela a gente não prescreve dieta. Você precisa aprender o que escolhe. Porque lembra do piloto automático? Como é que você freia o seu carro, por exemplo, quando às vezes você está distraído sem perceber? Você automatizou esse comportamento, entende? Então é isso que a gente ajuda vocês a fazerem. E é isso que vocês precisam fazer. Cada vez que você repetir, você vai se tornar especialista nisso, tá bom? Eu nem sei quanto tempo de live. Gente, 1 hora de live, eu falei isso tudo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, gratidão. Eu espero ter inspirado vocês. Eu espero ajudar vocês a acreditarem mais em vocês, porque vocês conseguem, vocês podem. Façam os exercícios e vai acabar aqui. Gente, muito obrigada. E qualquer dúvida, manda lá no direct que eu vou responder. E amanhã tem mais live, tá? Às 16 horas eu tô aqui pra você,
por você e vamos passar por essa quarentena na nossa melhor versão. Obrigada a todos vocês e até